Eu queria acabar com essa farsa do day trade, mas demandaria muito tempo, dinheiro. Eu tinha que fazer um vídeo muito viral para chamar a sua atenção e assim eu conseguisse atrair mais pessoas. Mas essa perfeição vendida tem que acabar. Ó, eu te mostrar um mercado, a gente está trabalhando com algo muito bizarro aqui, é muito complexo, na volatilidade, alavancagem. E aquele influenciador, eu já comento aqui, aquele influenciador que você segue que te ensina sobre day trade, basicamente, e isso é natural, todo mundo quer mostrar e postar a parte boa, mas você acaba seguindo e ele vai te mostrar ganho, 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 e um dia ele vai te mostrar um prejuízo bem tranquilinho ali e não vai te falar o restante. Não vai te falar que existem fatores emocionais, porém, dá uma segurada aí nesse fator emocional que a gente vai voltar lá. Fator emocional não vai te mostrar, às vezes, que o cara não tá bem no dia, não tá encaixado a leitura. Nem todo dia tem um trade, pessoal. Nem todo dia o mercado encaixa uma operação. Ou você, num dia perfeito, sabe? Ele vai vir aqui, vai te ensinar um padrão de Elliott. Exemplo aqui, ó. E vai te falar bem assim, ó. Isso aqui é um padrão de Elliott do qual o mercado quebrou um fundo anterior e vai voltar para testar. E aí você vende aqui num famoso ordem block. Ou você vende aqui numa retração de 60, de 70, de 80, enfim. E aí o mercado te faz no dia seguinte exatamente a mesma coisa, ó. Ele vem, quebra fundo, quebra esse fundinho aqui, quebrou uma estrutura, voltou para testar, e aí você faz uma vendinha aqui, stop curto, alvo quilométrico. Aí. É mais ou menos isso que ele vai te mostrar. Só que vai ter um dia que o mercado vai fazer exatamente essa mesma perfeição e você não vai conseguir pegar. E isso tem que ser natural. Só que o trader ali, iniciante, intermediário, que ainda não teve um resultado, ainda não entendeu a semântica do mercado, ele acaba se punindo, se culpando, porque, nossa, velho, como é que eu não peguei esse trade fácil assim? E aí ele acaba pegando aquela ideia de MEC, né, de estudo convencional, de quanto mais ele estudar, mais ele vai ter resultado, mas não é. O fator do mercado não está relacionado a você estudar e quanto mais estudar você tem retorno. Não, o fator do mercado está aqui, ó. Isso aqui vai te trazer a total mudança da tua vida. Isso dá trabalho, leva tempo e eu te garanto, isso transforma. Inclusive, eu estou fazendo até um desafio, ó. Desafio, parei de perder. E te garanto, ó, eu vou pedir até para o editor tirar isso aqui. Esse negócio de 7 dias, isso aqui é balela. Tá? 7 dias aí é o que todo mundo faz. Se o desafio é de 30 dias, se o cara não virar a cabeça dele em 30 dias, ele pede o dinheiro dele de volta. Por R$ 47, isso aqui não vai me deixar pobre. Tá? Mas eu quero provar, eu tenho que quebrar essa barreira das pessoas entenderem que trade não é perfeito. Trade é com base em dados. Não existe parte emocional. Max, eu tenho medo, eu tenho palpitação. Eu tenho medo ali, eu seguro a operação, mas às vezes ele volta, eu saio e não levo para o alvo. Isso está relacionado a dados. Se você tem, ó, venho aqui, vou pegar meu Notion, tá? Eu faço o Notion como um diário de operações, ó. E aqui eu coloco os meus padrões. O que é que eu faço com isso? Eu tenho um diário de trade junto com uma planilha. Eu tenho isso durante 7 anos. E aí eu vou te perguntar algo que eu vou falar sobre o meu operacional. Durante 7 anos, eu tenho planilhado que no máximo que eu posso perder no mês são 5 vezes. Se eu perder 6, algo está de errado. Se eu perder 7, algo está muito errado. E eu te pergunto, você tem esses dados? Outra coisa, eu sei que dentro de uma operação que eu fizer, se eu tiver muito errado, entrei no ponto muito errado, o mercado só oscila 350 pontos e depois pode ir para onde eu queria. Se ele passar de 350 pontos, eu tenho que estopar a operação. Esse dado você tem porque eu posso estar errado, mas muito errado numa operação, e mesmo assim eu tenho que suportar, se eu estiver embasado ali dentro da técnica, suportar 350 pontos, porque eu posso estar embasado na técnica, mas aparecer um gatilho errado, falho, e aí o mercado foi me testar. E aí até 350 pontos, isso durante 7 anos validando. Então, o que é que isso me faz? Me tira o fator emocional, psicológico, né, de psicologia de verdade, e eu trabalho com dados no mercado. Só que o que é que acontece? O operador de trade, ele vai postar na internet ganho, 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 e aí no quinto ou no 25º dia vai te mostrar um prejuízo desse tamanho ali, vai falar, tá vendo? Tem que parar na gestão de risco.
né? Importante, tarará. Só que ele não te apresenta o fator humano disso aqui. Vai ter dias que a gente não está encaixado, vai ter dias que você não vai estar bem, vai ter dias que a análise não vai estar das mais precisas. E por mais que seja óbvio no mercado, você não vai conseguir pegar. Isso faz parte. Só que ele não vai te falar isso. Vai ter dias que ele vai entrar em operação, vai hesitar. Outras que ele vai alavancar um pouquinho para recuperar um prejuízo, outra que ele vai precisar fazer um médiozinho para trás, e isso não é errado, eu digo médio dentro da gestão. Exemplo, às vezes ele entrou em uma venda aqui, e aí ele sabe que até essa região de preço aqui é onde o mercado pode oscilar, ele entra de novo, melhora o preço e aí consegue pegar. E por mais que você chegue aqui no dia seguinte, né, e fale, tá vendo, ó, teoria de Dow, topo abaixo, fundo abaixo, quebra de estrutura, CMC, e você acha muita leotria. Só que na hora, o movimento, o balançar sensível do mercado te tira. E aí você duvida. E isso faz parte de um fator emocional, que por mais que a gente planilhe, por mais que esteja tudo ali muito bem modulado, né? E eu tenho 7 anos de planilha, mesmo assim acabo, vezes, duvidando. E faz parte. O que vai mudar, pessoal, é que quando o mercado fizer um padrão muito bem de execução e você vê o mercado desenvolvendo bem, você entra em uma posição mais avantajada, né, mais alavancada, e aí consegue fazer um bom resultado. E vai ter dias que é nítido ver. Se o máximo que eu faço de operações por dia são 5, e eu já fiz 5 operações e eu não tive resultado, significa que eu não estou encaixado. E aí o dado está me dando que se eu não estou encaixado, não vale a pena na sexta eu alavancar, porque a probabilidade de dar merda é ruim, ou é muito maior, já que o fator de cada clique é uma descarga emocional grande, e aí eu já estou mais afoito frente ao mercado, e assim você vai entendendo que os fatores comportamentais influenciam, só que não é psicologia, é com dados, e você consegue driblar esse fator emocional com dados. Porque se já clicou 5 vezes, a probabilidade da sexta dar errado é grande, já que você não teve resultado. E é isso que meu operacional me diz. Então, se você quer mudar de realidade, se quer esse papo de mentalidade, de gestão de risco, chega e faz o mais difícil. Chega aqui, ó, e planilha. Porque o operador que você segue, muitas vezes, que não pode ser divulgado, eu até concordo, mas ele não vai colocar aqui, ó, um vídeo, ou ele não vai operar com você, eu vou mostrar o vídeo aqui, ao vivo, te mostrando a execução da entrada. Essa daqui, para mim, é a pior conta de todas para eu estar dividindo, que é a conta copy. Quando eu clico aqui, replica para a conta de outras pessoas, e eu faço questão de dividir ela ao vivo. Eu entro aqui, replica para a conta de outras pessoas, replica para a minha própria conta, e eu preciso ser muito melhor do que a minha própria conta real aí. Porque na minha conta real, possa ser que eu chegue aqui no mercado, né, veja uma operaçãozinha, alavanque, e essa subidinha aqui, ó, até menos ainda, eu recupere. E aí o cara que você está seguindo vai mostrar, vai falar ali, ó, realizei uma operação muito boa, tal, fechei o dia no gain. Mas como foi que ele realizou essa operação? De que forma ele estava? Estava bem o dia ou às vezes ele só ajustou ali a posição dele com mais lotes? Agora, essa conta aqui eu não posso fazer isso. Essa conta aqui, ela não me permite isso. Então, é justamente ela que eu me obrigo a ser mais técnico e perfeito para dividir com as pessoas. Dividir, inclusive, na sala ao vivo. Mostrar para eles que a minha execução é aquela ali, ó. Eu não estou entrando em uma conta da TradingView e falando, isso aqui é um bom risco-retorno. Vou entrar numa venda aqui para um alvo aqui embaixo, tá, pessoal? 2-1, 3-1. Não. Eu estou realmente dividindo a prática ali e mostrando para eles, ó, hoje eu não estou bem, hoje eu acordei mal, isso pode influenciar. Primeira operação negativa, algo está errado, pessoal. Segunda operação negativa, vou ficar avaliando. Terceira negativa, olha, está numa boa hora aí de parar. Ou eu não estou alinhado com o mercado, ou eu não estou bem emocionalmente, e assim vai. Mas eu quero que você desvencilhe a emoção da questão psicológica. A emoção tem que estar baseada em dados. E é isso que eu trabalho. Se eu errar 3, significa que eu não estou alinhado. Se eu errar 5, eu tenho que encerrar o dia. E assim vai sendo. E assim a gente consegue vencer o mercado. No dia que você vê que está tudo encaixado, você acerta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E aí você consegue bater no mercado. Mas vai ter um dia que não vai rolar.
E aí você só tem que recuar por entender que no máximo que eu perco no mês são 5 vezes, no máximo que eu faço de operações no dia são 5 dias, e no máximo que o mercado pode oscilar contra a minha operação são 350 pontos. Então, esses dados me salvam, isso são computados durante 7 anos. E é isso que eu tento passar justamente para o pessoal aqui, ó, desse desafio, tá? Para eles entenderem que é a planilha que vai salvá-los. É a estatística, é a padronização. E por mais que eles não estejam bem, essa padronização vai chegar na gestão de risco. Por quê? 5 operações. Quanto é que você pode perder no mês? Tá? Tanto. Já fez uma operação e já chegou nesse tanto, você não está bem, cara. Você chegou muito afoito, quis fazer grana rápido. Então, como eu falei, vou repetir, eu vou tirar isso aqui, o negócio de 7 dias, não quero, tá? O desafio é 30 dias, o cara tem 30 dias. Se 30 dias ele não mudar a cabeça dele, não fizer resultado, ele perde o dinheiro dele de volta. E para mim isso aqui não vai mudar a minha realidade. Mas eu tenho que provar isso para o mundo. Eu tenho que mostrar para o cara que é a planilha que vai salvar ele e não ele ficar se enchendo de mais caramiola de informação o tempo todo. E essa informação que você chega aqui no Google, tá? No Google não, no YouTube, né? Vem no YouTube e vai digitar aqui o Wyckoff, vamos botar lá, SMC. E aí ele vai ver 1 milhão de vídeos de SMC. Vai se encher de tanto conteúdo. Só que quando chegar aqui na prática, o mercado vai estar um candlezinho. É assim que se move, ó. Um candlezinho para cima e para baixo. E aí você começa a se perguntar, será que é para subir? Será que é para cair? Ah, mas aqui o mercado tem um ordem block. Então isso aqui é uma venda. Aí esse candle, ele vai para cima e para baixo e começa a te trazer dúvidas, né? Anseios mesmo. E aí, o que é que te garante a veracidade que isso aqui realmente vai subir ou vai cair? A sua planilha. Porque quando você entrar em uma operação, você tem que ter gabarito para entrar nela. Exemplo, para eu entrar em uma operação, eu tenho que ter pelo menos 3 gabaritos, que é o quê? 3 validações para que essa execução valide. Eu tenho que ter um cenário macro. O macro, no caso, nesse aspecto aqui do gráfico, me diz que aqui é um fundo de mercado. Tá? Se eu fosse fazer uma venda aqui, o que é que me validaria? Tá, beleza, isso aqui eu tenho um fundo. O mercado pode voltar aqui para testar de novo e depois subir? Ok, se essa for um gabarito, tenho validado. Qual o outro? Ordem block é um outro? Pronto, que seja um ordem block, tenho 2. Qual é o terceiro? Nossa, mas o mercado chegou aqui ó, muito fraco. Invalidou minha operação. Então, não posso entrar vendido aí. E assim, eu tenho que trabalhar com base na minha estatística, com meus padrões de execução. Porque se você se enche de mais informação, quanto mais informação, mais dúvidas. Se você chega aqui no YouTube e acredita de verdade que esses vídeos de 30 minutos, 20 minutos, 11, 10 minutos, tá te agregando? Não tá. Ou você para hoje e padroniza o seu operacional, deixando ele de forma estatística e planilhada, e isso vai demandar um tempo de 3, 6 até 1 ano, ou você continua sugando conteúdo e perdendo grana, e acreditando que é emocional e acreditando que você precisa estudar mais. Senão, não vai dar, tá? Então, eu quero realmente trazer essa realidade no mercado, entender que nem todo dia tem trade, entender que nem todo dia você está alinhado, e entender que se você tem dados, você consegue fazer uma boa operação e fazer resultado. Independente da gangorra, pegando aqui até um relatório de performance aqui, ó, um relatório de performance meu aqui da conta cópia, ó, de setembro, ó. A gente teve um prejuízo, voltou, e assim a gente fecha o mês, tá? E foi um resultado muito bom, inclusive, mas poderia estar até pior, poderia aqui ter um prejuízo, voltado. Só que se dentro desse mês aí eu tivesse perdido 5 vezes, aí eu tinha que parar o mês, praticamente, porque tem alguma coisa errada. 7 anos de planilha, 5 vezes prejuízo, não dá. Então, pelo visto aqui, ó, foram 2 dias de prejuízo, né? E depois eu consegui continuar de novo, então foi um mês muito bom. Outubro provavelmente segue nessa mesma rotina e assim vai. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, mas deixa aqui esse adendo. Planilhe, perca esse tempo, tá? Valide, use o Notion como um diário de trade e padronize. Toda execução ela precisa ser moldada em um padrão, tá bom? Não é simplesmente porque você aprendeu que o mercado tem que retrair, sei lá, 60% de FIBO. Para retrair 60% de FIBO, ele precisa ter critérios. Qual seria? Exemplo, vou trazer aqui um doido, tá? Ele voltou na retração de 60% com um candle muito forte no gráfico de 5 minutos. Então, a gente tem 2 gabaritos, retração com candle de 5 minutos forte.
Qual é o terceiro gabarito para validar a entrada? Nossa, eu tenho que ter um engolfo, né? Uma barra aqui virando contra. Que seja, eu estou aqui simulando um operacional para você entender mais ou menos essa didática de você ter validadores e padrões. Toda vez, exatamente com perfeição, quando executar aí, você abre uma operação. E se mesmo assim você tomar prejuízo, e se dentro desses prejuízos tiver ali 5 operações negativas, você para, porque tem alguma coisa, o padrão não está se validando. Tanto é que dentro dessa planilha eu tenho um operacional, eu chamo ele de engana-trouxa, tá? Aqui, ó, engana-trouxa. Vou até botar ele aqui, ó, bem grandão. Tá vendo? Eu tenho alguns gatilhos, e esses daqui são antigos, outros são mais atuais. E aqui tem, ó, um candle muito forte, a entrada é assim, é assado. Esse padrão não está tendo validade desde 2024. Eu venho vendo ele e ele não está tendo validade. O que é que eu estou fazendo? Eu não entrei. Inclusive, apareceu ele hoje aqui, ó. Tá vendo esse candle muito forte? Aqui é o famoso engana-trouxa, ó. Apareceu 3 e eu não executei, justamente porque eu entendi que na minha planilha ele tem quase um ano não tendo veracidade de estar certo. Então, eu deixei ele de mão. Foi um dia que eu não consegui executar, finalizei o dia aí no 0 a 0, tá? Porque eu queria vender aqui mais para cima, era o meu ponto de venda, que era esse daqui, ó, mais acima. Não consegui, o mercado foi, me tirou e aí encerrei o dia. Então, preciso trabalhar vocês essa questão humana que existe, mas a planilha vai salvar a sua vida, tá bom? Então, se curtiu aí, comenta abaixo, é um vídeo mais direto, sem edição, para você entender que a realidade da vida do trade realmente é doída, mas isso aqui realmente transforma as vidas se você trabalhar dados. Ó que legal, eu já tinha encerrado o vídeo e eu vou colocar aqui só para você entender quando eu digo que nem todo dia você está alinhado ao mercado. Ó que legal. Isso aqui é o MX360, é minha mentoria, tá? Mentoria que eu tenho com o pessoal. Eu botei aqui, ó. É o que eu gostaria. O Rodrigo perguntou, leitura para os próximos dias continua a mesma, Max? Que eu já tenho alguns dias exatamente essa leitura. Aí ele me perguntou por causa de ontem e tal. E eu falei que sim, ó. Aí eu gostaria que o Ibov fizesse o quê? Exatamente esse contexto, né? Essa puxadinha para cima, depois cai. Aí eu venho aqui, pego o gráfico, te mostro. Aonde foi o que o mercado fez? Exatamente essa puxada para cima, esse retorno. E aí, se eu tiver postado isso aqui em um grupo, né, eu acabei não postando no meu grupo gratuito, que é esse daqui, ó. Não postei essa mesma análise, tá? Botei um vídeo, não botei o print. Se eu tiver mostrado, eu poderia pegar na rede social e falar, tá vendo? Quanto foi cravada a minha análise? Só que eu não peguei, eu não consegui pegar e fechei o dia no zero, simplesmente no zero, tá? Aqui, ó, fechei com R$ 2. Por que motivo? Porque eu estava esperando justamente o mercado quebrar essa barreira aqui, ó, dessa máxima, né? Exatamente aqui, ó. Eu esperei ele puxar um pouco mais para eu fazer essa venda, ele não fez. Se ele não fez e não gabaritou o meu padrão de execução, eu não consegui pegar e aí eu parei de operar o dia. Olha, pessoal, não consegui pegar. O mercado está alinhado, o alvo é aqui, mas aí não dá. E aí que tal? O mercado ficou na gangorrinha, sobe, desce, mas bem bonitinho. E aí chegou lá onde eu queria, que era o alvo final. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Justamente que nem todo dia, por mais análise perfeita que eu ficasse divulgando, nem todo dia vai gabaritar e nem todo dia você vai estar alinhado. Eu poderia pegar com base em diversas metodologias aqui, porque eu poderia falar sobre Elliott, Wyckoff, SMC, quebra de estruturas, reteste, price action, mas não é isso que se faz um bom operador. É o gabarito do seu padrão de execução. Se não encaixou, é um dia que você para e assim recua. Fechou? Ah, e outra coisa, fechou o mês negativo. Mas fechou o mês negativo dentro do operacional, você executou o padrão certinho, conforme você tinha planilhado, estudado, padronizado? Ou não, Max, eu não sabia o que eu estava fazendo, tá? Cliquei demais, entrei num dia de fúria e perdi. Aí se avalia. Agora, se você fechou o mês fazendo o que é correto, você não tem que estar mais estudando. É isso que faz a planilha, é isso que te ajuda essa padronização. Só que se você se enche de mais informação sempre quando perde, você sai do seu operacional, do seu modelo. Porque aí você vai ouvir mais coisas, vai aglutinar mais operacionais, e aí você vai sair do seu. E aí você está sempre ali colocando mais detalhezinho para analisar, sua mente na hora ali funde, porque é tanta informação, não consegue executar. E aí é isso que você tem que avaliar. Por isso que a padronização e a planilha te ajudam.